Johnny, você está vendo o que está escrito aí? Tô sim, Zé. Então pode falar boa noite para todo mundo oficialmente começar a aula? Bora, bora. Então boa noite oficialmente para todo mundo, nós vamos começar a aula. Nós vamos começar nosso quarto assunto, não é isso? Nosso quarto assunto na aula de implantação, né? No nosso tópico de implantação. E eu quero começar a conversar com vocês. Eu acredito que a gente consiga terminar hoje. Vamos ver como que vai ser a nossa evolução. Falar com vocês sobre o preparo da área, né? O preparo da área, porque nós já passamos pela contextualização, pela conceituação do processo, nós já passamos pela análise do cenário, nós já passamos pela escolha da área e agora a gente passa pelo preparo da área. Obviamente, outras disciplinas falam para vocês a respeito de toda a questão de posicionamentos, de práticas conservacionistas, e que nós não vamos abordar nessa disciplina, até mesmo porque nós não temos nem tempo para isso, né? E nem instrumental para isso. Em outras disciplinas, isso aí é feito com maior profundidade, né? Com maior preparo. Aqui a gente cita, porém nós não aprofundamos, porque o nosso tempo é curto e a disciplina abrange implantação, condução e poda. Tá? Então, eu vou falar no preparo efetivo, realmente relacionando do preparo do solo. O foco vai ser no preparo da área em termos de preparar o solo para receber as plantas. Então, é nesse assunto que a gente entra agora, tá certo? E quando a gente pensa no preparo da área, vem esse pensamento: preparar a área, adequar a área. Para corrigir o quê? Adequar a área com relação a quê? Preparar a área com relação a quê? Eu acho que essa que tem que ser a nossa primeira reflexão, né? Nós devemos pensar isso no primeiro momento. Preparar o quê? Corrigir o quê? Adequar o quê? Tá? E o que vocês pensam nisso aí? O que vocês acham que tem que ser feito? Quando a gente pensa assim, eu quero preparar o solo, eu quero corrigir essa área, eu quero adequar essa área, o que vocês pensam que tem que ser corrigido, adequado, preparado para que a gente faça o plantio das nuvens? Corrigir o pH, a nutrição desse solo, deixar esse solo o máximo equilibrado possível para a cultura, né? Também algumas questões topográficas, nivelamento. Isso, Leonardo, foi bem. É por aí mesmo, a conversa é por aí mesmo. E existe mais um fator importante que a gente tem que pensar. Alguém quer falar? Leonardo falou bem em questões de nivelamento de terreno e falou em questões de fertilidade da área. E tem mais um que é extremamente importante e que tem muita gente que peca demais nisso. Eu já falei nisso. Quando eu mostrei a foto de uma raiz torta, de uma raiz que estava Aprofundar sendo. o Hã? sulco, aprofundar o sulco para fazer o plantio. E o que tem? Qual é a necessidade de aprofundamento de sulco? Para poder fazer o quê? Qual é a importância de aprofundar o sulco? Por que tem que cortar o solo com profundidade? As raízes conseguir crescer reta, vamos dizer assim, para baixo, sem ficar Isso, entortando. isso. Mas o que pode impedir a raiz de desenvolver em profundidade? Se Solo compactado. tiver compactado, Se tiver o quê, Johnny? tem que desfazer a Exatamente, exatamente. É por aí. São esses pensamentos que nós temos que observar. Ao meu ver,
é o que é mais importante. Então, em especial, nós temos que pensar em problemas relacionados a solos compactados. Observa essa foto aí. Olha essa faixa de solo adensado, visivelmente adensado. Essa foto aqui eu chamo a atenção, é uma foto que está no site da Reagro. E eu chamo a atenção para esse site porque os meninos da Reagro, eles são extremamente competentes. Eles têm lá, gente, reportagens que são fantásticas. Vocês tendo disponibilidade, leiam, acessem o site da Reagro, que vocês vão ver textos e fotos muito interessantes, e ao final das reportagens, citações, referências bibliográficas atuais, sabe? Muito legal o site deles. E de assuntos diversos, viu? É bem legal. Quando vocês forem fazer pesquisas, utilizem, citem, pesquisem lá na Real. Vocês vão ficar bastante satisfeitos. Essa foto é deles. Lavouras de café. Olha como isso aí está visivelmente compactado. Olha a faixa em subsuperfície. Coisa de 30 centímetros de compactação. E a raiz, ela não aprofunda. E a gente, na última aula que eu mostrei para vocês, nós fizemos nós relembramos a questão do sistema radicular de café, não é isso? Precisamos de um solo que permita que o sistema radicular aprofunde. Então, se o solo está compactado, nós precisamos quebrar essa camada de compactação. Nós precisamos descompactar. E a descompactação de um solo requer equipamentos adequados e trator forte. Requer trator traçado. Requer gasto de energia. Tá? Requer planejamento. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Né? Uma outra situação já dita pelo Leonardo. É importante observar questões de baixa fertilidade em subsuperfície. Questões de baixa fertilidade em subsuperfície, em especial relacionada à acidez potencial. Elevada concentração de alumínio e elevada concentração de hidrogênio. pH baixo e elevada concentração de alumínio. Em subsuperfície. É fácil corrigir o alumínio em profundidade, gente? Observe a minha pergunta. É possível corrigir alumínio em profundidade? Eu acho que não tem necessidade, né? Porque lá no fundo ele não vai atrapalhar. Alumínio? A 40 centímetros de profundidade não atrapalha? Olha, professor, eu acho que na hora que planta, eu creio que não. Mas depois de uns 2 anos, quando começar a produzir, sim. Aí eu creio que tem que fazer a análise, né, de 40 centímetros para decontar o alumínio, às vezes colocar gesso, né? Mas vocês tá, vamos por etapa. Vocês recomendam a análise de 20 a 40 em lavoura de 2 anos? De 0 a 20. Então, lavoura de 2 anos, não precisa fazer correção de análise de 20 a 40. Então, aí seria quando estiver produzindo já, né? A partir de 2 anos, é o que eu falei. Na hora que você vai plantar, eu creio que não, porque a raiz ela não é profunda. Então, mas é preciso fazer a verificação da concentração desse elemento tóxico em subsuperfície. É preciso saber como que ele está. Porque se o alumínio estiver em alta concentração, a 40, 50 centímetros de profundidade, vocês não vão neutralizá-lo? Tem que neutralizar, ué. Como que vai neutralizar? É bem fundo. Pode neutralizar com gesso.
o gesso desce. É porque na hora que você está escolhendo, preparando o solo para plantio, aí você já faz a análise mesmo profunda para ver o alumínio, porque você já vai estar arando a terra, né, para descompactar. Então aí já faz a gessagem se tiver com alta concentração de alumínio. Então, e aí vem algumas considerações que nós vamos falar daqui a pouco. Mas e se o problema for com hidrogênio, o que fazer? Calcário? Hã? Calcário. Isso, mas aí como colocar o calcário em profundidade? Abre o suco, lança o calcário. Mas aí vocês estão falando em correção localizada. Então, o que nós temos que entender é onde, em qual profundidade, em que ponto está o problema. É extremamente importante a gente entender onde está o problema. Fertilidade baixa em subsuperfície. O problema é acidez potencial, o problema é hidrogênio, o problema é alumínio. Porque são situações diferentes, porque corretivos agem diferentes. O calcário é completamente diferente de alumínio. O calcário é completamente diferente do gesso. A forma de atuação é diferente. Essa informação de que o gesso carrega calcário, isso aí é um equívoco. Assim, chega a surpreender técnicos, pessoas que estão ligadas à questão técnica, falando uma bobagem dessa. E outra coisa, gesso não fornece magnésio. E um outro problema, baixa disponibilidade de cálcio e magnésio, em especial em subsuperfície. Para uma lavoura perene, que as raízes podem atingir profundidades enormes, principalmente em solos profundos. Então, quando a gente pensa em preparo de solo em lavoura de café, gente, nós temos que pensar em correção profunda, porque nós estamos falando de uma lavoura que pode permanecer ali por 30, 40 anos, dependendo da forma do manejo que pode ser adotado. Então, tudo isso é muito importante. Eu já vi gente simplesmente sulcando e plantando e falando que corrige depois por cima. Agrônomo. Desconsiderando tudo isso que a gente vem falando ao longo dessa disciplina. Então, esses fatores... Pois não, pode falar, Diana. Não, eu ia falar que nisso entra o preparo, né? Porque você tem que fazer análise para ver, já colocar o calcário no sul, para poder fazer a análise para ver como vai estar a fertilidade do solo, aí fala tudo, né? Eu falo até mais, sabe, Johnny? Eu falo até mais. O que tem que ser feito é até mais do que apenas um suco. O que tem que ser feito é uma análise para poder perceber toda essa situação que eu coloquei nesses 3 itens aí. É uma avaliação em trincheiras na área toda, perceber se esse solo está apresentando faixa de compactação, a que profundidade que está essa faixa de compactação. Isso pode ser feito de maneiras diversas. Isso pode ser feito de maneira empírica, abrindo pequenas trincheiras com cavadeira de boca e fazendo uma avaliação com canivete, tentando furar, né, ao longo desse buraco que é feito com a cavadeira, tenta fazer a perfuração na parede ali, para perceber se existe uma camada mais adensada, a que profundidade que ela está. Existe um equipamento que faz a medição da intensidade de adensamento. Esse equipamento se chama penetrômetro. Ele também mede a que profundidade que está essa camada compactada e qual o nível de adensamento das partículas. Isso também acontece. Então, tem como fazer avaliação de compactação. E a recomendação é, faça avaliação em, no mínimo, 2 profundidades, 0,20 e 20,40 na área toda.
tenha um mapeamento dessa fertilidade. É extremamente importante conhecer, no mínimo, a fertilidade, as características de fertilidade desse solo até 40 centímetros. Porque isso vai direcionar qual sistema de preparo, qual vai ser o planejamento de preparo desse solo. Que tipo de preparo que vai ser adotado? E é isso que nós vamos começar a falar agora. Começar a falar de forma de preparo. Existe o que a gente chama de preparo convencional, que é um preparo que passa por mais etapas, é um preparo que exige um gasto maior, um investimento maior na recuperação desse solo. Ele é a recuperação de um solo com problemas de fertilidade e problemas de compactação, ou problemas de fertilidade, ou problemas de compactação, ou os dois. Na maioria das situações, são ambos os problemas, ou uma situação de preparo localizado, que no caso é o sulco, ou a cova. Para a lavoura de café, nós temos essas duas situações. Aí tem quem faça isso de altíssima tecnologia, e tem quem faça isso com uma tecnologia mais simples. Mas tudo se resume a esses dois. O preparo convencional, que passa por etapas muito detalhadas, e o preparo localizado, que já pega uma situação mais adequada, vamos dizer assim. Nós vamos falar agora. Tá? Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Ou eu posso seguir? Por mim, tranquilo. Vamos seguir, então. Muito bem. Observem esse esquema. Eu fiz um geral. Eu vou detalhar etapa por etapa. Eu fiz um geral do preparo convencional e do preparo localizado. Essa situação de preparo convencional, nós vamos gastar bastante tempo nesse slide aqui agora. Tá? Bastante tempo. Essa situação de preparo convencional é para um solo que apresenta problemas de fertilidade ou de compactação, ou problemas de fertilidade e de compactação, que nós vamos ter que corrigir. Então vamos imaginar, olha, o movimento aqui da minha rua é brabo, viu? Esse preparo convencional, ele passa por uma primeira fase de correção da limitação, que vem até o nivelamento. Depois que ele chega nesse nivelamento, e o solo está corrigido, aí nós passamos para o preparo localizado. Ou seja, o preparo localizado é aquele tipo de preparo onde o solo não apresenta impedimentos ou grandes dificuldades em termos de fertilidade baixa ou compactação. E aí nós podemos fazer o preparo no sulco ou na cova. Aí nós vamos conversar a respeito disso daqui a pouco, porque tem uma continuação aqui, ó. Nós vamos conversar disso daqui a pouco. Então vamos falar aqui do nosso preparo convencional, considerando que nós temos um solo compactado e com problemas de acidez potencial em subsuperfície. Todo mundo acompanhou esse raciocínio? Solo compactado e ácido. E cálcio, magnésio baixo. Essa situação é uma situação real? É a primeira pergunta. É demais. É demais. E aí, vamos imaginar, o que nós temos? Na maioria das vezes, nós temos um pasto, onde o produtor cultiva ali, tem uma braquiária, por 10, 15 anos, que ele resolve plantar café, ele vai lá e sulca. Só sulca e faz o preparo localizado num solo compactado.
Isso acontece muito ou não? Acontece demais aqui. Demais da conta. Demais. Tá? Então, simplesmente, ele está pulando isso aqui tudo. Não faz uma avaliação de compactação, não faz um preparo contra erosão, não faz uma avaliação de fertilidade, não, faz um preparo localizado, sem qualquer preocupação com relação à vida útil dessa lavoura. Acha que a raiz do café vai ficar restrita àquele suco. Então vamos conversar sobre essa questão do preparo convencional, considerando uma lavoura, uma área compactada, com acidez potencial elevada e baixos teores de cálcio e magnésio em sua superfície. Primeira questão, precisa quebrar essa camada compactada. E a quebra dessa camada compactada se faz com subsolador. Tá? Não existe outro equipamento. Não existe outro equipamento que faça isso. E o subsolador, ele vai exigir um trator de alta potência. Tá? E a questão é muito simples. A subsolagem, para ser eficiente, ela tem que passar no solo seco ou no solo úmido? Solo Pode seco, ser? Solo para seco. poder, porque o úmido só vai passar no meio e rasgar só. Exatamente. Eu até faço uma analogia, sabe, Léo? Eu faço uma analogia. O Edione também comentou. Eu faço uma analogia que é a seguinte. Vamos analisar. Nós vamos tomar café de manhã. Nós vamos fazer analogia com o subsolador na terra. Imagina que a haste do subsolador é a faca, né? O subsolador na terra úmida é a mesma coisa que a faca passando na manteiga. O subsolador na terra seca, mas é aquela terra esturricada, trincando, é a mesma coisa que a faca passando na torrada. Quando você bate a faca na torrada, ela é espatifa. Então, subsolar, né, a subsolagem, ela tem que acontecer no momento mais seco do ano. Tá? E esse momento mais seco do ano é o momento que vai exigir a maior força do trator e a maior força do equipamento. É o momento que mais vai arrebentar pino, é o momento que mais vai o trator sofrer, porque é o momento que as partículas vão estar mais, a força de atração vai ser maior, porque vai estar mais seco. Vocês viram isso aí em física do solo. Mas é o momento que vai mais causar trincas naquela camada de adensamento. E a subsolagem vai ser mais eficiente. No momento que tiver o umedecimento do solo com a chuva, aquilo ali se solta. Não adianta subsolar com solo úmido. Não adianta subsolar após a chuva. Não faz diferença. Vai criar só os riscos, mas não vai quebrar a camada de adensamento. Pergunta: em que época nós vamos plantar o café normalmente? Dezembro, novembro, dezembro, janeiro, certo? No máximo fevereiro. Em que época nós vamos subsolar? Julho, agosto. Julho e agosto. Julho, agosto. Exatamente. Porque as chuvas param em abril. Aí começa a secar.
maio, junho, julho, agosto já está esturricado. Aí é a hora de subsolar. Ou seja, lembra da primeira aula que eu falei que a implantação é um processo? Então, a subsolagem tem que acontecer no momento de seca. Se a subsolagem, se o trator tem que estar na terra no momento de seca, a avaliação da compactação tem que acontecer antes disso. Para o plantio acontecer no final de ano. Vejam o processo que eu estou falando. Então, para o trator estar lá em julho, agosto, a avaliação tem que ser agora. Maio, abril. Abrir trincheira. Cavucar. Enfiar canivete na terra. Para ver se está compactado. Colher terra para ver fertilidade. Tá certo? Tudo é um processo. Tudo é um processo. Então, a primeira etapa do preparo convencional é quebrar essa camada de compactação, de adensamento na época de seca. Isso ficou claro para todo mundo? Ficou. Perfeito. Muito bom. Então, nós fazemos a subsolagem. E aí nós quebramos tudo. Depois que quebra, o produtor ele tem um termo muito interessante. O produtor fala que tem que surucar a terra. O produtor, tem muita gente, tem muito produtor que não chama chama o subsolador. Alguém sabe o nome que o produtor chama de subsolador? Surucador, né? Surucador, exatamente. Chama de surucador. Vou passar o surucador na terra. Está na hora de surucar a terra. É muito interessante, é muito bom, gente. Gente do céu, uma coisa abençoada. Vão surucar a terra. Depois de surucar a terra, e aí fica aquele monte de torrão. Quanto mais seco, mais sobe o torrão. Quebra tudo. E aí, nessa terra, tudo surucada, tudo irregular, faz a análise de solo e determina a quantidade de calcário que tem que ser aplicado. Tá? E aí aplica meia dose de calagem. Meia dose de calagem. Tá? Eu vou explicar por que da meia dose. Essa meia dose de calagem, distribui essa meia dose de calagem e o trator vai andar muito atrapalhado lá, mas vai andar devagarzinho, vai espalhando essa meia dose de calagem. Ou no trator ou na mão. E aí espera chover. Depois que chover, que diminuir a tensão dessas partículas, faz a aração. A aração, ela vai incorporar esse calcário que está distribuído sobre a terra, a qual profundidade aproximadamente? 20 a 30? Em torno de 20 a 30 centímetros. Dependendo da profundidade de corte e do peso que é colocado no equipamento, não é isso? Vamos imaginar que vai cortar a 30. Vamos imaginar que vai tombar a leira a 30. Então, se vai tombar a leira a 30, esse calcário que estava aqui em cima, ele para baixo, desce para baixo, corrige 40. Ele desce. Estava em cima, tombou. E aí coloca a outra metade. Depois que fez a aração, coloca a outra metade. E aí faz a gradiação, para poder quebrar os torrões que sobraram. Faz a gradiação. Perceberam a sequência de operação? Quebrou o adensamento, meia dose da calagem, se for preciso, fez a análise de solo. Aração, inverteu, metade da outra dose, gradiação, incorporou isso aí, quebrou o torrão, fechou com o nivelamento. Depois que nivelou, olha a situação que nós temos aqui, crianças. Nós temos um solo que não está
um solo que está descompactado, um solo que tem pH corrigido a 40 centímetros, com calcário incorporado a 40, que tem cálcio e magnésio a 40. Uma pergunta: é necessário colocar gesso nessa situação que eu falei para vocês? Só se na análise pedindo, né? Mas por que a análise pediria gesso se você está colocando calcário a 40, Edione? Então, se O for para ver calcário vai ter os para corrigir o processos pH, o químicos, hidrogênio. o calcário vai ter que corrigir tudo já. Peraí, um de cada vez. Peraí, ô Johnny, fala o seu raciocínio. Guilherme, aguenta a mão um minutinho, eu quero escutar você. Mas deixa o Johnny terminar o raciocínio. Fala, Johnny. O Guilherme falou também, fez as duas calagens já. Aí se for para ver com o processo todo que fez, já corrigiu o pH já na profundidade certa. Você entende? A incorporação já foi a 40, cara. O grande problema do calcário é que o calcário em solo não revolvido, ele desce 10. Mas quando a gente incorpora, ele vai na profundidade de incorporação. Percebe? Essa que é a questão. Então, quando a gente incorpora o calcário, você dispensa o gesso. Ô, Guilherme, pode falar. Não, agora eu consegui. Até resolveu minha dúvida, José. Então, essa que é a questão, meninos e meninas. A questão é a seguinte: o gesso, ele entra como um insumo, como um corretivo, que neutraliza o alumínio quando em subsuperfície. Porque o calcário não desce. E, além disso, o gesso fornece cálcio em profundidade. Para por aí. O gesso não corrige o hidrogênio. E o gesso não fornece magnésio. Em situações de incorporação de calcário, o calcário neutraliza o hidrogênio, o calcário neutraliza o alumínio, o calcário fornece cálcio e magnésio. Então, dispensa o gesso. Então, não há necessidade, fazendo uma análise em profundidade, corrigindo, fazendo a incorporação do calcário em profundidade, não há necessidade de colocação de gesso. Eu repito, não há necessidade de colocação de gesso quando há incorporação de calcário em caso de preparo convencional. Vocês podem economizar o gesso. Isso aí, porque eu ainda não falei para vocês em preparo localizado. Eu só falei para vocês em adequação de compactação e correção de fertilidade. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? E outro detalhe, eu não estou falando daqueles ultra tecnológicos equipamentos que cavucam a 60, 70, 80 centímetros, não. Estou falando de subsolador, arado e grade. Coisa simples, do nosso dia a dia. Tá certo? Um aradinho, a gradinha e pronto. Estou falando daquilo que os nossos cafeicultores mais simples têm. Estou falando de nada do outro mundo. Esses equipamentos, depois eu vou procurar no YouTube, tem uns vídeos fantásticos. Aquilo ali é espetacular, coisa linda, espetacular. Fazer suco com aquele batedor de suco daquilo ali, nossa senhora, top, 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 espetacular. Quiçá todos pudessem fazer, porque é top mesmo. Imagina você fazer um batedor de suco com correção a 60, 70 centímetros de profundidade, colocação de fósforo a 70 centímetros de profundidade, 80. Puxa vida. Até eu sou mais tonto que isso. Na minha lavoura, né?
Ô Zé, deixa eu tirar uma dúvida. Fala. Vamos supor que não tenha o primeiro processo ali, que é a subsolagem, né? Uhum. Aí faz análise. Você quer dizer, então, que o solo não está compactado? Vamos supor que esteja, mas, tipo assim, o produtor vai lá e não viu o que tá. Pô, cagou, já foi uma cagada. Aí, no caso, esse calcário aí, que serviria para neutralizar o alumínio, também já não vai ser tão eficiente, já nem vai ter efeito, né? Não, vai ter, mas a questão é que o sistema radicular já não vai desenvolver corretamente. Já barra ali. Então. Já vai ter um problema, no desenvolvimento inicial do sistema radicular. A hora que o sistema radicular... Vamos pensar o seguinte, Guilherme. A hora que as raízes saírem daquela área de correção do sulco, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, a planta já debilita. Isso aí é terceira safra. Terceiro ano. Entendeu? Entendi. Mas aí, vamos supor que então não esteja compactado. Perfeito. E aí ele vai e não faz a subsolagem. Certo. Porque não é preciso. Isso. Perfeito. Aí o calcário que vai ser aplicado ali, ele vai servir para neutralizar o alumínio? Ou... Vai, do mesmo jeito. Vai também, do mesmo jeito. Vai. Porque, veja, se o solo não tiver compactado, mas ele tiver com acidez potencial elevada, ele não faz a subsolagem, mas ele precisa fazer a calagem. Então, mesmo que ele não tenha que fazer a subsolagem, ele economiza aqui, mas ele vai precisar fazer meia calagem, vai precisar inverter essa calagem, jogar ela a 30 centímetros com aração. Depois que ele inverter a terra, ele faz a outra metade da calagem em cima, incorpora e nivela. Entendi. Então, de toda forma, ele tem que fazer a inversão da leira, de toda forma ele tem que fazer o preparo convencional. Porque, veja bem, vou voltar aqui, ó. Do jeito ou de outro ele vai estar incorporando, então, né? Exatamente. Então, de qualquer maneira, ele tem que pensar que vamos refletir sobre solos compactados, baixa fertilidade, baixa disponibilidade de cálcio e magnésio. Se o solo estiver compactado, se a fertilidade estiver baixa, isso aí eu me refiro, fertilidade baixa, eu me refiro a acidez potencial, certo? E disponibilidade baixa de cálcio e magnésio, ele tem que entrar no preparo convencional. Não tem nem choro nem vela. É paulado. Eu não tenho o que fazer. Isso aqui, cara, preparo convencional. Se tiver compactado, se tiver alumínio e hidrogênio alto, se tiver cálcio e magnésio baixo, não tem como correr. Agora, pensem o seguinte. O produto, isso aqui é caro, viu? Preparo convencional é caro. Vejam uma situação muito interessante. Vocês percebem que essa situação aqui é o preparo para uma cultura anual? Quebrou a camada compactada, fez meia calagem, arou, terminou a calagem, gradiou, nivelou. Ele pode plantar um milho aqui, não pode? O milho aqui não é uma resposta rápida? Professor, para quem trabalha com soja, trigo, eles fazem a mesma coisa de quantos anos? Depende, se for sistema de plantio direto, faz uma vez só. Eles cultivam um terceiro ciclo para manter a palha. Uhum. Daqui eles fazem uma vez só e mantém 30, 40 anos. Entende? Entendi. Ali na usina Monte Alegre, eles costumam usar uns sucadores bem grandes nos tratorzão, não sei se você já viu. Já. Aqueles negócios lá que vai bem fundo também. Para plantio de cana, né? Aham. Isso. Vocês percebem que isso aqui, gente, é preparo para a cultura anual? E isso é caro? Isso aí vai ser caro, Zé, mas, por exemplo, com a cultura no igual o milho, se tá no milho, você já vai poder quebrar um pouco do que você gastou para fazer isso daí também, né? Então, é nesse ponto que eu quero chegar, Jorge.
Olha o que é que tem muita gente que faz, e é uma questão muito interessante. Tem muita gente que usa, que faz esse preparo convencional e por 2 anos cultiva cultura branca. Que coloca ali o milho, coloca ali uma soja, faz até 2 ciclos por ano. Faz milho e soja, ou faz. Não, faz até 2 ciclos ali. Para depois, nesse solo já estabilizado e corrigido, fazer o cultivo localizado, o preparo localizado para plantar o café. Ô Zé, mas aí depois para plantar o café vai sair normal também. Aí não tem isso aí. Sai tranquilo, sai Plantar o milho tranquilo. não interfere em nada. Não interfere em nada. Existem alguns relatos de toxidez por zinco por conta de altas doses de zinco que se usa no milho. Existem até alguns trabalhos feitos pela Fundação Procafé, encabeçados pelo Antônio Vander, que é um grande pesquisador da Fundação Procafé, Antônio Vander Rafael Garcia, que fala de toxidez causadas por zinco em lavouras de café que foram plantadas em solos de muitos anos de cultivo de milho. Mas 1, 2 anos não. Isso é uma estratégia. Tá? Isso é uma estratégia. Mas agora, voltando à questão do ciclo, né, de preparo convencional para o preparo localizado, vejam, quebrou, corrigiu, nivelou, nós temos um solo pronto para o preparo localizado. O preparo localizado, ele vai ser recomendado para situações onde nós não temos compactação, onde a fertilidade está boa e onde a concentração de cálcio e magnésio está alta. E aí não é preciso fazer a correção em área total. Qual é a diferença da recomendação de preparo convencional para preparo localizado? O preparo localizado, a recomendação para a adoção de preparo localizado é em solos sem limitações físicas ou químicas. A recomendação para a adoção de preparo convencional é para solos com impedimentos físicos e ou químicos, simplesmente. A partir do momento que nós adequamos, a partir do momento que nós corrigimos um solo com impedimentos, aí nós entramos com o preparo localizado. E o que é o preparo localizado? Corrigimos localmente, corrigimos pontualmente. E aí nós entramos com o sulcamento, covetamento e o plantio. O que é o sulcamento? Sulcamento é isso. Essa aqui é uma área da escola que estava compactada. Esse aqui sou eu, tá certo? Isso aqui é uma área da escola que estava compactada, com fertilidade baixa. Foi feito a subsolagem, calagem, aração, outra calagem, foi feito tudo. Tudo que eu falei para vocês foi feito aí. E eu fiz alguma coisa, e eu estava sulcando. Foi feita essa porta, eu estava sulcando. Aqui eu estava medindo o espaçamento entre as linhas. Aqui eu estava fazendo o sulcamento, tá? Eu ia marcando, tá vendo que está raso? E voltava afundando, tá? O sulco. Eu ia fazendo a marcação da distância. Meu olhar estava aqui, ó, para a corda no meio do sulco. E voltava afundando. Aqui estava fazendo o sulcamento. Essa aqui é a dinâmica do sulco. 50 centímetros de boca, 50 centímetros de profundidade e 10 centímetros que é a ponta do sulcador. O ideal é que o plantio seja feito com a coveta no meio do sulco para que haja coincidência. Tá? Porque a raiz desça reta aqui, nessa situação. Tá?
e depois a gente aperte para que a terra chegue do lado da muda. Essa é a questão do sulcamento, e aqui é a coveta. Então, observem os termos, gente. Isso é sulcamento e covetamento. Próxima foto, ela é bem ilustrativa também. Isso aqui está sendo feito o covetamento, abrindo as covetas para colocar a muda. Então, esse cara com essa cavadeira de boca está fazendo o covetamento, não é coveamento. Tem um T no meio do caminho, abrindo a coveta. Tá certo? Então, fica bem atento com esses termos. Então, depois de nivelado, abre o sulco. Do sulco, aí aqui nós fazemos a correção, e eu vou conversar disso com vocês na próxima aula, não vai ser agora, tá? Nós vamos falar de correção de sulco, colocação de calcário, colocação de fertilizantes, tá? Nós vamos falar disso na próxima aula. E aí faz o sulcamento, a colocação de corretivos e fertilizantes no sulco, o fechamento do sulco, e depois nós fazemos o covetamento e aí o plantio. E a colocação da muda no berço. Perfeito? Perfeito. Repetindo, quando não há impedimentos físicos nem químicos, não é preciso fazer o preparo convencional. Façamos o preparo localizado. Economizamos isso aqui tudo. Preparo localizado, sulcamento, covetamento, plantio. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá certinho? Professor, Bem claro. Pode. onde a gente vai fazer a renovação da lavoura, se é uma terra que não está tão compactada, uma terra que não entra trator, por exemplo, aí a gente não precisa estar passando por essas fases que o senhor está mostrando aí, né? Se não entra trator, como que nós vamos fazer? Então, eu arranquei o café, né? Abro o faço que nem você mostrou na imagem anterior e começo o plantio, o preparo do... Mas por que não entra trator? Por conta desse passamento ser estreito, né? Não cabia o trator para andar no meio. Não entendi. Então, repete a sua pergunta. Eu digo assim, um café que tem ali uma rua de 3 metros por 1 entre pés, que não cabe o trator, por conta de ficar muito apertada a rua, certo? 3 por 1? Isso. Aí eu vou lá, o café não tá produzindo, não tá legal, tal, eu vou lá e vou renovar a lavoura, arranco tudo, aí eu gradeio, quer dizer, eu passo a grade arrasto, passo a niveladora, já jogo o calcário antes, e depois eu venho com o risco, né? Que nem o senhor estava mostrando na imagem. Porque isso é o que eu mais vejo a galera fazendo, né? A gente mesmo faz muito isso lá no sítio. Mas a pergunta é, mesmo que todo mundo esteja fazendo, isso é o certo? Então, pelo que o senhor está explicando, parece que não, né? Pois é. Mesmo que não seja... O certo é o certo, mesmo que ninguém faça. O errado é o errado, mesmo que todo mundo faça. Foi claro? Sim. Perfeito. Alguma dúvida? Não. Perfeito. Então vamos continuar aqui. E existe uma outra situação muito interessante que eu gostaria de conversar com vocês. É em situações onde não entra trator. Onde não roda trator. Vamos pensar numa propriedade que o produtor não tem acesso a trator, mesmo que a área seja mecanizada. Ele não consegue arrendar, não consegue alugar, não consegue emprestar. E ele quer plantar café. Ou em uma outra situação, onde ele não consegue mecanizar, porque a área tem pedra. Então ele não consegue subsolar, não consegue arar, não consegue gradear.
Perceberam? Vocês entenderam esse exemplo? Hã? Não, como é que você falou? Vou repetir. O produtor tem uma área que ele não consegue preparar mecanizadamente. Seja porque ele não consegue, ele não tem trator e não consegue emprestado nem alugado, ou porque ele não consegue, porque a terra tem, terra que tem manchas de pedra, por exemplo. E ele não consegue subsolar, não consegue arar, não consegue gradear. Pode ser até uma ladeira mesmo. Pode ser. Uma terra que tem uma declividade um pouco maior, ele não consegue preparar, mas ele tem aquele pedaço para poder plantar café. Vocês já viram esse tipo de situação? Já sim, até já vivenciei uma dessas. Pois é. Então vamos pensar nesse tipo de situação. O produtor tem uma área que ele quer plantar café, mas nessa área não é possível mecanizar. Por N motivos, mas não é possível mecanizar. E nessa área ele vai plantar café de copa. Aí vocês pensam o seguinte: mas Marco, café de cova, isso é coisa do século passado não, do milênio passado. Você ainda está falando nisso em 2021? Pois é, isso acontece. Porque existem situações que só entra a lavoura plantada de cova, porque não vai trator. E vocês se preparem, que vocês vão indicar. E aí, é um tipo de preparo localizado, gente. E a sequência é essa que está aqui, ó. Preparo localizado. Por quê? É correção na cova. Aí a diferença de coveamento para covetamento. Aí é abertura de cova, aí é coveamento. Abertura de cova. Passamos a abertura de uma cova. Na cova nós vamos abrir a coveta e na coveta nós vamos plantar café. O esquema é esse aqui, ó. Opa, o esquema é esse. Dimensões mínimas. 40 por 40 por 40. Um volume de, no mínimo, 64 litros de solo revolvido. Mas olha, gente, é um trem difícil de fazer. Abrir uma cova de 40 por 40 por 40. E aí tem uma questão, tá? Aí tem uma questão muito importante. Quanto maior a cova aberta, maior o volume de solo corrigido. Pensem que essa planta vai ter só esse volume de solo corrigido. Pensem que isso é preparo localizado. Isso é preparo localizado. Ou seja, tirado a correção no volume dessa caixa, tirado a correção, o solo que foi revolvido e corrigido, porque aqui nós vamos colocar matéria orgânica, aqui nós vamos colocar o calcário, aqui nós vamos colocar os fertilizantes. A hora que a raiz esbarrar na lateral dessa cova aberta, vai encontrar aqui alumínio, vai encontrar aqui compactação, vai encontrar tudo que não vai gostar. Então, quanto maior o volume dessa cova, melhor será para as plantas, porém mais caro fica o custo de implantação da lavoura, porque menor será o rendimento do trabalhador. Tá? Mas isso é o volume mínimo, 64 litros de cova. E aqui, isso aqui é uma vista tridimensional, né, de altura, largura e profundidade, tá?
E aqui uma vista frontal. Aqui profundidade e largura, e aqui a disposição das covetas. Então aqui é o jeitão da cova, e aqui a proporção das covetas. 2 covetas, cada cova recebe 2 plantas, então nós temos 2 covetas. A orientação é que do centro da cova, né, tire aí uma planta de cada lado. Ou seja, se aqui nós temos 40, aqui nós temos 20. Uma planta aqui e uma planta aqui. Para que as duas não fiquem nem muito grudadas aqui nesse meio e nem muito próximas da beirada. Ou seja, dá um espacinho delas aqui, dá um espacinho delas na beirada e um espacinho entre elas. Tá? Elas ficam não muito próximas desse solo que não está corrigido e elas ficam também com uma distância razoável entre elas, para que elas possam ter um desenvolvimento inicial satisfatório. Uma questão interessante, quando essas plantas apresentam já o 2º ano, elas já são consideradas como cova, e não mais como plantas individuais. Esse sistema é chamado sistema de covas, ou sistema tradicional. Tá? Baixíssimo estande, altíssima bienalidade de safras. Nós vamos conversar isso aí também nas próximas aulas. Eu acredito que eu consiga finalizar esse assunto de implantação dentro de umas 2 ou 3 semanas. Isso aí está dentro dos nossos próximos assuntos. Tá bom?